Quero falar hoje sobre a questão de erro e arrependimento. Talvez um dos erros mais revoltantes, olhando para a Copa do Mundo, dentre muitos erros cometidos, foi aquela entrada faltosa do jogador Zúñiga da Colômbia, que tirou Neymar da Copa. Foi uma entrada violenta, inegavelmente maldosa. Mas o pior foi o não reconhecimento por parte do Zúñiga como atleta. Ele disse que aquela entrada dele havia sido uma entrada normal. Disse que aquilo acontecia de várias maneiras e formas no futebol. E ele chegou até a dizer que outros, como seu próprio colega de seleção, Rames da Colômbia, também outros haviam levado entradas faltosas e violentas. E chegou até a dizer que não teve a intenção de machucar Neymar. Talvez pior do que errar é não admitir, é não reconhecer um erro tão evidente. Nós temos na Bíblia dois grandes exemplos e diferentes, antagônicos, de procedimento em relação ao erro. Nós temos o exemplo de Judas. Judas, diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 27, versículo 3, que ele foi tomado de remorso. E tomado de remorso, ele não se quebrantou diante de Deus. Tomado de remorso, ele não se permitiu ser trabalhado, ele não se permitiu ser perdoado, ser transformado. Mas tomado de remorso, diz a Bíblia que Judas foi e tirou a sua própria vida. Ele terminou cometendo suicídio. Esse foi um exemplo negativo, algo que nos mostra de como nós não devemos lidar com o erro. Mas nós temos um exemplo positivo, que foi o exemplo de Pedro. A Bíblia nos diz que ele negou a Jesus por 3 vezes. E quando ele assim o fez, o galo cantou. E a Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 22, que Jesus fixou o olhar em Pedro quando isso aconteceu. E a palavra de Deus fala em Lucas 22, versículo 62, que Pedro chorou amargamente. É interessante que Pedro não desistiu de seguir a Jesus. Ele foi tomado por um arrependimento de Deus e um arrependimento que nos leva e nos ensina o poder de sermos transformados por Deus quando Deus gera esse arrependimento. Após a crucificação, ele continuou se reunindo com os seus discípulos. Muito embora, olhando para os seus discípulos amigos, ele sabia que tinha cometido algo terrível. Ter negado conhecer, ter caminhado e ter convivido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve uma experiência fantástica, que foi a oportunidade de estar com Jesus à praia. Foi a oportunidade de poder declarar por 3 vezes o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante como Jesus deu essa oportunidade a ele, fazendo 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? E ele chegando a responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E na 3ª vez, Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Como quer dizer: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu te neguei, aquela tua palavra de fato se cumpriu em mim, mas Senhor, tu sabes e tu conheces o meu coração, tu sabes o quanto eu te amo, tu sabes todas as coisas. O que mostrava não apenas que ele reconhecia o seu erro, mas que ele estava profundamente arrependido do que havia feito. Se você errou, esse é o momento de arrepender-se. Esse é o momento de assumir que errou. Esse é o momento de pedir perdão e não parar. Não só arrepender-se, não só assumir que errou, mas também pedir o perdão e não parar por aí, mas prosseguir, voltar a seguir ao Senhor Jesus Cristo. É quando tratamos do erro, pensamos no arrependimento, recebemos o perdão e aí nós prosseguimos. Que Deus possa abençoar a sua vida.